Não é de hoje que falamos aqui no canal sobre Nefilins, a existência de seres gigantes que foram oriundos da mistura de seres angelicais ou seres extraterrestres com mulheres humanas, segundo o relato do livro de Gênesis no capítulo 6 e do livro de Enoque. Mas as imagens que vocês estão vendo agora está relacionado à possível evidência desses seres gigantescos que viveram aqui nas Américas, no caso mais específico, América do Norte, Estados Unidos, na Virgínia. Vem comigo que eu vou te contar o que foi foi descoberto até os dias de hoje sobre isso. Em muitos dos antigos túmulos da Virgínia Ocidental, vários gigantes foram encontrados. Claro, em anos passados. Outros grandes esqueletos foram encontrados nos primeiros dias da mineração de carvão e mais ainda foram encontrados à medida que as pessoas escavavam o solo para outros fins. Um dos primeiros relatos de um suposto gigante ocorreu em 1774, quando Jack Parsons, ou Parsons, acho que é Parsons que pronuncia, caminhava ao longo do lado do rio Cheat, que foi recentemente inundado. Quando notou alguns ossos se projetando no chão, então ele puxou o fermo do solo e quando ele comparou com o seu, viu que tinha 7 polegadas a mais. Então ele removeu o resto dos ossos e o colocou, estimando ali que teria cerca de 2,5 metros de altura o suposto esqueleto. Outros colonos também encontraram, dizem eles, esqueletos gigantescos na área, que inclusive foi apelidada de Cidade dos Gigantes por conta desses esqueletos gigantes que foram encontrados. Em 1838, quando amadores escavavam a Crave Creek Mound, na atual Moundsville, que fica na Virgínia Ocidental, eles teriam encontrado esqueletos humanos gigantes no interior, com até 2,5 metros de comprimento. Na década de 1850, uma adega de raízes estava sendo cavada em Palatine, que fica em East Fairmont, que fica na West Virginia. Ali os trabalhadores descobriram 2 esqueletos humanos muito grandes, com mais de 2 metros de altura. Várias pessoas viram os esqueletos, mas naquela noite os ossos foram roubados, supostamente vendidos no lucrativo mercado de relíquias indianas que existia naquela época. Em 1857, o Western Literary Messenger, que era um jornal da época, relatou que o esqueleto de um gigante havia sido encontrado. E na notícia eles afirmavam que, há alguns dias, um operário estava escavando determinado terreno ali para um xerife e acabou encontrando uma alçada de um corpo gigantesco. E isso acabou se tornando aí muito comentado na época, enfim. Esse foi um dos casos mais intrigantes até. Bom, teve outro caso em 1875, quando trabalhadores estavam construindo uma ponte perto da foz de Paw Creek, que fica em Rivesville. Eles descobriram 3 esqueletos gigantes com fios de cabelo ruivos grudados em seu crânio, bem parecidos com a descrição do gigante de Kandahar, aquela história do Afeganistão que eu contei aqui no canal. Se você não assistiu, procure esse vídeo. Um médico local foi chamado para poder examinar os restos mortais, que determinou que eram humanos e estimou que os esqueletos tinham aproximadamente 2,5 metros de altura. Algum tempo depois, com a exposição ao ar, esses ossos acabaram supostamente sendo deteriorados. Bom, dizem, Então, em 1882, alguns arqueólogos amadores estavam explorando uma formação rochosa incomum ao longo de Whiteday Creek, que fica no condado de Marion, quando encontraram o que parecia ser um abrigo. Em um exame mais detalhado, eles descobriram que uma parede falsa havia sido erguida.
Depois de remover várias pedras grandes, encontraram uma enorme múmia antiga sentada em uma cadeira. Esse gigante estava cercado por artefatos de pedra e sílex. No verão de 1883, James A. Faulkner desenterrou um gigantesco esqueleto humano na mesma área, e o Dr. Samuel Kramer, de Smithtown, foi chamado e mediu o esqueleto, e foi encontrado ali com 7 pés e 4 polegadas de comprimento, e deduziu que pertencia a uma pessoa que tinha quase ou mais de 2,5 metros de altura. Nesse mesmo ano, a Smithsonian Institution, meu inglês não é muito bom, enviou uma equipe de arqueólogos para criar o mound que fica em South Charleston, ali na Virgínia. Liderada pelo coronel Lewis Morris, a equipe realizou extensas escavações de cerca de 50 montes na área e emitiu um relatório muito detalhado. E em sua investigação, a equipe descobriu vários gigantes que tinham, adivinha, 7,6 metros de altura. Eles encontraram ossadas com mais de 7 metros, segundo esses relatos. Em outro monte, eles supostamente encontraram um círculo de 10 esqueletos em torno de um esqueleto gigante, bem como abóbodas subterrâneas, vários ornamentos de cobre e mica, também joias, itens religiosos, cachimbos e etc, etc, etc. Outro esqueleto gigante também foi supostamente encontrado, que tinha um crânio tipo uma cabeça meio chata. À medida que mais escavações iriam progredindo nos próximos anos, arqueólogos ali na Virgínia encontraram outro grupo de gigantes com altura de 6,7 a 7,5 metros, exibindo formações de crânios incomuns, com testas baixas, né, e crânios muito grandes. Como descobertas semelhantes foram desenterradas nesse passado, né, muitas pessoas começam... Como as evidências desapareceram, ou nunca existiram, vai saber, né? Muitas pessoas começaram a investigar essa história. Então, em outubro de 1922, um pesquisador chamado Charleston, ele publicou no Daily Mail, dizendo que um dos mais interessantes dos 5 parques estaduais de Mount Park, em Moundsville, do qual a cidade derivou o seu nome, né, provavelmente era uma terra de gigantes. Mas as evidências simplesmente desapareciam. Em junho de 1930, Clarksburg Sunday relatou que existiam evidências interessantes e valiosas de uma raça de pessoas gigantescas que habitavam esta seção na Virgínia Ocidental há mais de 1000 anos e que simplesmente deixaram de existir e ficaram aí apenas os seus corpos. Acredita-se que a tribo ou raça particular que habitava esta região do estado era composta por indivíduos que variavam de 7 a 9 pés de altura. E acreditava-se que fossem índios Siouan, acho que é assim que pronuncia. O esqueleto mais bem preservado encontrado em Morgansville estava em um invólucro de barro, e todas as vértebras dos seus ossos, exceto o crânio, foram salvos sem muito desmoronar, podemos dizer assim. A medição cuidadosa dos esqueletos provocou, é claro, muita curiosidade e provou que os índios tinham cerca de mais de 2,5 metros de altura. Bom, esse caso é muito discutido. Essa pode ser uma das possíveis evidências, essa pode ser algumas das várias possíveis evidências de nefilins, né, habitando as Américas. Em 1959, o Dr. Donald Drago, que era curador ali de um museu muito conhecido, né, alega ter encontrado uma ossada gigante também.
Enfim, são várias histórias. Se eu for contar aqui para vocês, é muita coisa, né? São muitas evidências encontradas na Virgínia. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo, porque é muita coisa para falar, tá? Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, tá bom? Desde já eu quero agradecer a todos vocês pela presença, pela paciência. Divulga o vídeo aí nos grupos de WhatsApp, tá bom? Deixa um comentário para ajudar no engajamento, se inscreva, ative o sininho e espero vocês no próximo encontro. Tchau, tchau.